Na minha opinião, mais uma escolha errada do Flamengo em relação a treinadores. Vamos aí para mais um vídeo no canal. E é o seguinte, rapaziada, vamos comentar sobre isso, né? O Tite é o novo treinador do Flamengo. Na real, todo mundo sabia que isso ia acontecer, já tava tudo certo. É que o Tite não quis assumir antes o Flamengo, porque tinha esse confronto contra o Corinthians na Neoquímica Arena, e ele pipocou. Ele pipocou de ficar à frente do Flamengo na Neoquímica, porque ele sabia que ele seria execrado. Então, para evitar isso, ele preferiu deixar o jogo passar. E aí, como todos sabíamos, né? Ele acertaria o acordo dele com o Flamengo. Agora que não vai ter mais nenhum confronto com o Corinthians, agora que o caminho tá livre aí, ele não vai cruzar com um torcedor corintiano. Basicamente isso, rapaziada. E assim, ele foi num programa, né? Esportivo no ano passado, se eu não me engano. Aí ele falou: 2023, Tite não treina nenhuma equipe brasileira. Se eu for para algum time, pô, pode me chamar de mentiroso, sem palavras. Bom, Tite, você mesmo falou que se você fosse treinar algum time aqui no Brasil, poderia chamá-lo de mentiroso e sem palavras. Então, cara, desculpa, mas então você é um mentiroso. Você mesmo deu esse aval. Enfim, é direito dele, pô, treinar a equipe que ele quiser. Só que aí ele tem que arcar com o que ele falou também, né? E assim, na minha opinião, rapaziada, não vai dar certo, cara. Tem de tudo pra dar errado. E não é questão de que eu tô secando, que isso, que aquilo. Não, é um fato. Analisando o histórico do Tite, a não ser que ele tenha mudado o repertório dele, e a gente não tá sabendo, né? Coisa que ele teve 2 Copas do Mundo aí pra mudar e não mudou. Continuou sendo o velho Tite de sempre, o retranqueiro, um cara incapaz de fazer um time jogar bonito. Ah, mas no Corinthians, em determinadas situações, ele fez o Corinthians jogar bonito, que não sei o quê. Cara, em situações esporádicas, né? E outra, quando não tinha a obrigação de jogar bonito. Até porque no Corinthians, isso daí não é nenhum demérito. Não tô criticando o Corinthians. Mas o DNA dos caras sempre foi aquela questão de, porra, 1-0 é goleada, jogar com vontade, carrinho. Nunca foi necessário, nunca foi obrigação no Corinthians jogar bonito. Se a gente puxar um histórico aí de todos os Corinthians da história, de todos os elencos que o Corinthians já teve, salvo as exceções ali, mas, porra, na grande maioria das vezes o Corinthians nunca foi conhecido por ser um time que joga um futebol vistoso, rapaziada. Então, no Corinthians, quando o Tite treinava lá, quando ele jogava ali, quando ele conseguia fazer o time apresentar um futebol bonito, era algo esporádico, sem obrigação, e às vezes acontecia, mas no geral, o Tite no Corinthians sempre foi o treinador do 1-0. O Tite no Corinthians sempre foi o treinador da retranca. Era muito difícil fazer gol naquele Corinthians, só que em compensação era um time que cara, não tinha ali aquela questão de um futebol bem trabalhado ofensivamente. Era um time que fazia 1-0 e se defendia. Mas no Flamengo isso não serve, cara. No Flamengo isso daí não basta. Por mais que ele consiga as vitórias, por mais que ele consiga fazer o Flamengo vencer os jogos, mas o torcedor flamenguista não vai se contentar só com isso. O torcedor flamenguista ele sempre vai usar ali o Jorge Jesus como padrão. Pelo menos nessa era endinheirada do Flamengo, onde o Flamengo tem um elenco recheado de jogadores renomados. Então sempre o padrão vai ser esse. Vai ter que ganhar os jogos, e não só ganhar. Vai ter que apresentar um futebol bonito. Vai ter que apresentar ali um futebol com repertório. Triangulações, jogadas de efeito, lances ali bem trabalhados, goleadas. Vai ter que ser assim. E isso daí não é a cara do Tite. Porra, o Tite foi pra seleção brasileira 2 Copas do Mundo, rapaziada. Eu nem tô falando aqui que ele tinha obrigação de ganhar, porque tinha outras seleções boas também. Não tô nem falando da obrigação de vencer a Copa, mas no mínimo apresentar um futebol melhor, em todos os sentidos. Tecnicamente, taticamente, coletivamente. E nas 2 Copas que o Tite esteve à frente da seleção, ele levou pau. O Brasil jogando futebol pífio. O Brasil jogando futebol horroroso, ridículo. Seleção brasileira, hein? Que, teoricamente, tem ali os melhores jogadores
disponíveis, né? Embora há controvérsias, porque algumas convocações dele eram uma panelada absurda, né? Panela monstra. Deixava de convocar jogadores que realmente mereciam para convocar, aliás, jogadores que fazia parte do grupinho. Então, analisando isso tudo, analisando o histórico do Tite, de nunca ter feito grandes coisas no que diz respeito a futebol vistoso, cara, eu acho difícil ele dar certo no Flamengo. E a mídia, pouca gente na mídia tá comentando isso. A mídia tá numa rasgação de seda absurda. A mídia tá puxando um saco danado, cara. Incrível isso. Porra, a mídia tá... A grande mídia, né? Os canais aí de TV, a Band, a Globo, Sport TV, ESPN, enfim. Estão colocando o Flamengo lá em cima, o Tite e tal. E na minha opinião, um simples apresentador aqui de um canal modesto do YouTube, pra mim o Tite não tem nada a ver com o Flamengo, velho. E outra coisa, a contratação do Tite, mais uma vez, assim como foi fruto de uma sacanagem no início do ano, né? O Vitor Pereira falou lá na entrevista coletiva, quando ele tava saindo do Corinthians, que ia cuidar da sogra dele e tal, e poucos dias depois acertou com o Flamengo, e o Flamengo fez sacanagem com o Dorival Júnior. A mesma coisa tá acontecendo aí em relação ao Tite. Dessa vez, nem tanto por culpa do Flamengo. Mas o Tite, pô, falou que não ia treinar ninguém. E ele deu a desculpa também da sogra dele, deu a desculpa da família, e aí ele acerta com o Flamengo. Também é fruto ali de, sabe? É óbvio que o Tite, ele ficou tentado a aceitar a proposta do Flamengo. Pô, você treinar o Flamengo hoje, você sabe que é um puta de um negócio. Você sabe, cara, que é um investimento. No mínimo, você vai sair do Flamengo com o bolso cheio da grana. Porque a multa rescisória é alta. E se der tudo errado, pô, vai ficar mais rico ainda. Então, o Tite, ele quebrou com a própria palavra dele. Ele disse que não ia treinar ninguém, que ia cuidar da sogra também. Mais ou menos isso, né? Disse que ia ficar com a família. E não cumpriu o que ele falou. Porque ele sabe que no Flamengo é muita grana, rapaziada. E na pior das hipóteses, ele vai sair do Flamengo mais rico ainda. Enfim. É só uma opinião minha. Vamos ver o que vai rolar, né? Talvez tudo que eu tenha falado aqui aconteça ao contrário, o Tite dê certo. Enfim. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver. Vai ter muito flamenguista que vai ver esse vídeo e daqui a, sei lá, 4, 6 meses vai voltar aqui me zoando se o Flamengo de repente começar a apresentar um futebol bacana, começar a conquistar título, enfim. Coisa do futebol, cara. É só um palpite. E meu palpite é de que o Tite não combina com o Flamengo. Meu palpite é de que o Tite não vai dar certo no Flamengo. Enfim. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto, rapaziada. E um abraço a todos.